Meu nome é Graziela Santos, meu orientador é Marcelo Curtins. Nosso trabalho trata sobre adaptações no fluxo respiratório forçado entre 25% e 75% em pacientes previamente infectados pela leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral atinge cerca de 65 países, com incidência estimada de 500 mil novos casos e 59 mil óbitos anuais no mundo. No Brasil, o principal vetor é o mosquito da espécie Lutzomia longipalpis, sendo o cão doméstico portador mais importante e o homem o hospedeiro final. Dentre os sintomas estão a febre baixa, esplenomegalia, anemia, tosse seca. E é possível observar alterações histopatológicas e estruturais evidentes no pulmão acometido por leishmaniose visceral. Para mensurar o tipo e o grau de distúrbio ventilatório manifestado nesse processo patológico, utilizamos a avaliação pulmonar, que pode ser feita pela espirometria. A espirometria avalia a função pulmonar e mede a quantidade e o fluxo de ar que entra e sai dos pulmões. Permite avaliar alguns parâmetros, como, por exemplo, o fluxo respiratório forçado entre 25% e 75%. Os pontos nos quais 25% e 75% da capacidade vital forçada foram expirados são assinalados na curva fluxo-volume. Segundo Martins e seus colaboradores, o fluxo respiratório forçado entre 25% e 75% tem sido valorizado como exame sensível para detecção e obstrução em pequenas vias aéreas, constituindo-se um método mais vantajoso que outros onerosos e sofisticados. Nosso objetivo foi verificar a existência de adaptações crônicas na função pulmonar em indivíduos previamente infectados pela leishmaniose visceral no município de Parnaíba. Trata-se de um estudo transversal descritivo, com indivíduos diagnosticados previamente com leishmaniose visceral, que já haviam sido submetidos ao tratamento medicamentoso. Nossos dados foram fornecidos pelo setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde do município de Parnaíba. Selecionamos 20 pacientes entre 18 e 65 anos, diagnosticados no período entre 2007 e 2010. 15 deles foram localizados. Usamos o formulário adaptado a partir do questionário respiratório proposto por Pereira. Os critérios de inclusão foram indivíduos de ambos os sexos, idade entre 18 e 65 anos, infectados previamente por leishmaniose visceral, com diagnóstico confirmado por exames parasitológicos. Os critérios de exclusão foram indivíduos que apresentaram quadro agudo de tuberculose e bronquite crônica, além de outras doenças, usuários de drogas ilícitas, indivíduos no período gestacional. A partir desses critérios, foram selecionados apenas 11 indivíduos. Desses 11, 12 se recusaram a participar, restando apenas 9. Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Piauí. Foi realizada a avaliação de estatura, da massa corporal, a espirometria, utilizamos um espirômetro portátil. As variáveis avaliadas foram o volume expiratório forçado no primeiro minuto, a capacidade vital forçada, a razão entre o volume expiratório forçado no primeiro minuto e a capacidade vital forçada, o fluxo expiratório forçado entre 25% e 75% da capacidade vital forçada. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Nessa tabela, a gente tem os resultados do nosso trabalho. A gente tem nossas variáveis, os valores medidos e os valores previstos. A média do valor previsto para o VFUM foi de 3,5, enquanto o valor medido foi de 3,3. A média do valor previsto para a capacidade vital forçada foi de 4,2, enquanto o valor medido foi de 3,8. A razão entre o VFUM e a capacidade vital forçada, a média prevista era de 84,4 e o valor medido foi de 87,6. Já do fluxo respiratório forçado entre 25% e 75%, a média do valores previsto foi de 4,2 e o valor medido foi 4,0. Então, a gente conclui que os dados obtidos da pesquisa temos uma relativa aproximação dos valores espirométricos que caracterizam o padrão respiratório restritivo, pois houve alterações significativas da capacidade vital forçada e do VFUM. Em relação aos valores medidos e os previstos, a gente observa uma queda dos valores medidos em relação aos valores previstos. Não foi possível verificar alterações significativas da variável do fluxo respiratório forçado entre 25% e 75%. Os produtos gerados da pesquisa, a gente tem aqui a referência da publicação do artigo e a referência da apresentação do congresso. Agradecemos aos pacientes voluntários, cuja participação contribuiu para a realização desse estudo. E aqui são as referências do nosso trabalho.